Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 7 horas e 2 minutos do dia 2 de fevereiro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 26 de janeiro de 2015. Como de costume, solicito que seja dispensada a leitura, se todos concordarem. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Ofício CT número 008-2015. Brotas, 30 de janeiro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando em anexo a documentação das entidades abaixo relacionadas, que estão em situação regular, conforme a lei número 2.822 de 2014, de 10 de dezembro de 2014. Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Brotas, a APROCAB. Colocamos-nos à disposição para demais esclarecimentos, se necessário, e apresentamos os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os anexos se encontram na Secretaria à disposição dos vereadores. Correspondências expedidas. Portaria número 002-2015, de 27 de janeiro de 2015. Bruno César Veronese Urbano, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal. Resolve. Fica determinado que o expediente nas repartições da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, durante o período de carnaval, será o seguinte: dia 16 de fevereiro, segunda-feira, ponto facultativo. Dia 17 de fevereiro, terça-feira, ponto facultativo. E dia 18 de fevereiro, quarta-feira, ponto facultativo, até às 13 horas. Cumpra-se, registre-se e publique-se. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, em 27 de janeiro de 2015. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Essa portaria foi registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na mesma data. Vera Marta Molina, administradora da Câmara. Senhores, só uma correção referente à ata. Eu não fiz a declaração. Então, declaro aprovada a ata da segunda sessão ordinária de 2015 por 10 votos favoráveis. Senhores, uma outra colocação. Sim, corrigindo, declaro aprovada a ata da segunda sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 9 votos favoráveis. Senhores, vocês têm alguma notícia sobre o vereador José Américo ou não? Ele virá a sessão, alguma coisa? Não? Na mesa de Vossas Excelências tem um recado a respeito de um curso do 86º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais. Os que tiverem interesse, está realizando o curso, por favor que preencha a ficha que está atrás, e depois nós conversaremos, enviaremos no máximo 3 vereadores, e dessa forma, os que tiverem interesse, por favor que façam a inscrição e nos coloquem. Caso haja mais que 3, nós faremos por ordem, e num próximo curso colocaremos a continuação dessa ordem. Encaminho às comissões os devidos pareceres o seguinte projeto. Projeto de Lei do Legislativo 1 de 2015, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos situados nos loteamentos Jardim Paraíso e Jardim Paraíso 2 e da outras providências. Solicito a segunda secretária que proceda à leitura das moções de pesar, de número 9 a número 13 de 2015. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, moção 013 de 2015. De pesar, de 28 de janeiro de 2015. Senhor presidente,
cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Maurício Trombini, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense nesse momento tão difícil pelo seu falecimento, consternando, além dos familiares, os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda da comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 28 de janeiro de 2015, assina todos os vereadores, com o mesmo teor aos familiares do senhor João Lopes, Irineu Zanão, Alvina Pires Ribeiro, Ana da Conceição Cassorla. Lido, senhor presidente. Solicito a segunda secretária que proceda à leitura das indicações, número 4 e número 5, ou os vereadores autores que o faça. Os vereadores autores das indicações. Senhor Valdir Gorlão, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 004/2015, Pedro Valdir Gorlão, vereador da Câmara Municipal, indica ao chefe do Executivo Municipal para que proceda à limpeza e conservação dos passeios públicos e, se possível, faça uma campanha de conscientização junto à população no sentido de que ajude a preservar o trabalho realizado. Justificativa. Trata-se de um direito do cidadão e uma obrigação da administração respeitando o direito de ir e vir. Muito se tem solicitado ao Executivo para que faça a limpeza dos passeios públicos com a retirada da vegetação, sobras de podas de árvores e outras providências, preservando a integridade dos poderes que são obrigados a circular, dos pedestres que são obrigados a circular na via pública, aumentando a possibilidade de acidentes. Plenário Versível de Albuquerque Mauro, 26 de janeiro de 2015, Pedro Valdir Gorlão, vereador. Lido, senhor presidente. Com a palavra o vereador Frederici, com a sua indicação. Boa noite a todos. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 05 de 2015. Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, providencie a colocação de redutores de velocidade com a devida sinalização e pintura de faixa de pedestres nas ruas Joana Maria Batista, na altura do número 620 e em toda a sua extensão, e Antônio Vila, a partir da Avenida Luiz Antônio Toledo Cunha até o seu final, localizadas no Jardim Felicidade. Justificativa. Na rua Joana Maria Batista, trafegam grande número de veículos e na altura do número indicado existe um templo religioso, além de comércio local, com fluxo intenso de pedestres. Já na rua Antônio Vila, existem redutores de velocidades, porém, no trecho acima indicado, a colocação de outros é essencial, por se tratar de via de trânsito rápido. Plenário Vera de Silva de Albuquerque Mauro, em 29 de janeiro de 2015. Lido, senhor presidente. Senhores, na data de amanhã, dia 3/2, estará completando o aniversário uma funcionária desta casa, a dona Brígida Pires, a qual, em nome de todos os vereadores, gostaria de parabenizá-la pelos seus 60 aninhos, e que contribuem com nós na Câmara Municipal há mais ou menos 18 anos. Então deixo aqui em nome de todos os vereadores, parabéns à excelente funcionária da Câmara Municipal. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o professor Sucena. Assunto: disputa para presidente da Câmara. Desculpa. Política em Brasília. Não muda muito. Professor, não muda. Senhores vereadores, senhores que compõem a mesa, aqueles que nos prestigiam novamente na noite de hoje, aqueles que nos assistem pela internet. Até aproveitando, a fala do nosso secretário, a confusão em relação ao tema da semana passada, praticamente é uma continuação do tema que eu vi às tribunas semana passada,
E apesar do título Política em Brasília, na verdade a política não é só em Brasília, mas ela deve servir como referência para nós também que fazemos política na cidade de Brotas. Muitas vezes isso já aconteceu comigo ano passado, ao virmos essa tribuna, nós não sabemos exatamente a quem nós estamos nos dirigindo. Não há uma pesquisa para saber quantas pessoas que nos ouvem ou que nos assistem. O que nós temos apenas a convicção e certeza são as pessoas que comparecem a esta casa e que sabem, pelo menos, do nosso pensamento, ou do nosso comportamento, ou daquilo que pelo menos nós dizemos aqui, e que temos a obrigação de procurar seguir, continuando, colocando em prática, dentro das nossas ações nessa casa. Então eu quero me socorrer da imprensa, que é quem deve nos informar, e não nos formar, para que a gente possa ter uma referência a respeito do que aconteceu esses dias na nossa chamada Brasília. Esse poder político que já está tão desgastado, tão criticado, e que as pessoas, ao longo do tempo, veio se afastando cada vez mais, porque acredita que seja um grupo de pessoas ou uma entidade que apenas procura beneficiar-se ou se beneficiar e a seus familiares em relação ao dinheiro público. Quem acompanhou ou quem está acompanhando tem noção do que eu estou falando. Mas como eu falo aqui para muitas pessoas que talvez não tenham oportunidade de ler um jornal ou uma revista, eu posso até ser repetitivo, mas eu preciso tocar nesse assunto que é um assunto político. A Folha de São Paulo já vem há um tempo falando sobre o assunto, mas para poder ser claro e ser um pouquinho mais objetivo e também não me alongar nessa tribuna, eu vou ler o artigo de sábado, ou seja, véspera da eleição para presidente na Câmara lá em Brasília. No editorial, o título é Triste Alternativa. Confronto entre Cunha e Chinalha pela presidência da Câmara só confirma o estado de enfraquecimento institucional do Legislativo. Pouco resta ao cidadão, exceto acompanhar a primeira disputa política de relevo de 2015. Numa votação secreta, os 513 deputados federais escolherão neste domingo, dia 1º, um congressista comprometido com o poder de um lista, que seria, no caso, o senhor Arlindo Chinalha, e um parlamentar cujas inclinações para a oposição ou para o governismo se medem conforme as ofertas e as demandas de momento. Ainda nesse editorial, ele diz mais embaixo: impressiona, e não num bom sentido, o profissionalismo de uma campanha que envolve a criação de comitês em hotéis de Brasília, a contratação de marqueteiros e a mobilização de jatinhos para viagens e redutos estaduais. Todo um aparato que seria apropriado para a conquista ou conquistar os votos de milhões de eleitores se concentra sobre algumas centenas de deputados. De onde vem tanto dinheiro? Quem controla o caixa da chamada quermesse política? Quem o fiscaliza? As perguntas ficam sem resposta. Não é apenas de propaganda que se faz naturalmente o esforço de persuasão. Cargos federais, estaduais e municipais, loteados entre PMDBistas e petistas, estão entre as principais moedas de troca na disputa. Se é que não estão em curso formas ainda mais literais e concretas de aquisição de votos. A confirmar o nome do senhor favorito, que é o senhor Eduardo Cunha, são imprevisíveis os custos que a Câmara acrescentará aos projetos do Planalto. Isso no Jornal do Sábado. Como todos vocês sabem, quem acompanhou pela imprensa, hoje sai a Folha de São Paulo, em primeira página, com uma grande foto estampada: Câmara elege Cunha e derrota Dilma.
deputado do PMDB, vence disputa pela presidência da Casa no primeiro turno. Muito bem. Com essa vitória, nós temos, ainda no artigo de hoje, uma colocação também que é feita na Folha. PT apostou tudo na disputa e sai sem cargo no comando da Casa. Maior bancada da Câmara, o PT sai enfraquecido da disputa pelo comando da Casa, após comprar a briga para impor uma derrota ao deputado Eduardo Cunha, desafeto do Palácio do Planalto. Os petistas ficaram sem representante nos outros 10 cargos da mesa e sem direito a escolher as 3 principais comissões que são objeto das siglas. Por aí, os senhores verificam o que é a política, ou, pelo menos, o que nos querem fazer acreditar que seja política comandada em Brasília. O que nós estamos reivindicando aqui, numa cidade pequena como Brotas, que isso não sirva de exemplo para nós. Essa briga pelo poder, essa briga por determinado candidato de partido este ou partido aquele, para que depois possa se fazer essa chamada ou esse chamado acerto, através de cargos, através de nomeações, através de colocações. Não é isto que eu acredito que seja política. Me parece que de um tempo para cá, e um bom tempo, a nossa democracia ainda é muito nova, estes chamados argumentos políticos, na verdade, foram criados por pessoas que não estão preocupadas com o dinheiro público. Então, a minha vinda a esta tribuna, na noite de hoje, é para que nós, desta casa, cidade pequena como Brotas, com apenas 11 vereadores, não possamos achar que essas atitudes que acontecem em Brasília é o correto na política. Eu não vejo isso. Eu vejo que nós, vereadores, aí sim, temos que ser uma casa independente, para que tenhamos condições de analisar os projetos que nos são enviados, e se esses projetos, de acordo com a nossa discussão nessa casa, com o posicionamento de cada um, com a sua independência e com a sua responsabilidade de estar representando os votos que foram colocados no seu nome, possamos analisar. E se o projeto realmente for interessante para a cidade, nós temos que votar. Independente do partido político. Independente daquilo que nós temos falado em termos de ser situação ou oposição. Já passou do momento dessa chamada briga de situação e oposição. O que nós estamos brigando aqui nessa casa? Nós brigamos, acredito eu, gostaria que todos nós 10 companheiros pensassem da mesma maneira, mas tem que respeitar a posição de cada um. E é por isso que eu estou dizendo, eu venho aqui para colocar aquilo que eu acredito. Eu posso, logicamente, ser voto vencido. Eu posso ser 1 contra 10, ou 1 contra 8, ou 9, mas não tem problema. Se nós não colocarmos aquilo que nós pensamos e acreditamos, fica difícil das pessoas nos analisarem e, posteriormente, inclusive, fazer um conceito desta casa. Então, eu não gostaria que essa imagem que Brasília passa para o Brasil inteiro, desculpem, de uma cambada de corrupto, possa refletir, mas que não nos atinja aqui na cidade de Brotas. Nós podemos e devemos ter as nossas divergências. E nós teremos as nossas divergências. É difícil, às vezes, determinado projeto, você chegar numa posição que a gente possa realmente fazer com tranquilidade, porque a preocupação é que nós fazemos leis. E a partir do momento que é consolidado como lei, pode prejudicar muitas pessoas. Eu não posso ver determinado projeto que mande para cá para ver o meu interesse pessoal. Eu tenho que verificar o interesse da coletividade. E eu acredito que para isso é que nós fomos escolhidos. E por isso a nossa responsabilidade. Então, senhor presidente, companheiros dessa casa, eu gostaria, sinceramente, que pelo menos seguisse uma partezinha do que o presidente tomou posse e disse que ele não pretendia ser situação nem oposição, mas que também deixou bem claro que não vai ser pau mandado do presidente da República.
Se são palavras dele apenas jogadas ao vento para nos convencer, é problema dele. Mas eu acredito que nós aqui temos condições, sim. É o que nós estamos brigando, lutando, temos a nossa independência. Dentro das nossas dificuldades, logicamente nós somos seres humanos, mas procurando com o máximo de boa vontade possível e principalmente procurando verificar o que é melhor para a cidade, votarmos os projetos que nos chegam até as nossas mãos. Muito obrigado, senhor presidente. A parte disso. Pois não? Parte concedido, com a palavra o vereador Valdir. Eu quero aqui cumprimentar o nobre vereador, professor Sucena, que traz esse assunto à tona, e confesso que acompanhei todo ele do começo ao final, inclusive os dias que antecederam tanto a eleição da Câmara quanto o Senado Federal. E dava para se notar o clima que era do quê? Que era uma vontade clara de que o pessoal tivesse oportunidade na Câmara de derrotar o governo da Dilma nessa oportunidade. Deixou claro. Tanto é que esse abuso que o nobre vereador faz, eu acho que ele é até desnecessário, porque era vontade dos parlamentares. Quem estava acompanhando sabia mais ou menos como é que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Agora, eu penso na derrota, mas penso o seguinte, e uma das coisas que levou também foi uma das promessas do deputado do Rio de Janeiro, Cunha, onde ele dizia do orçamento impositivo. Isso daí levou muitos deputados a votar dessa forma. Mas a principal delas era com relação à distinção, a independência dos poderes. Esse era o fator mais forte. Agora, por que pedir uma parte, nobre vereador? Para dizer o seguinte, a dificuldade, esse racha, olha só, o governo, a composição do governo nosso, Dilma, PT, Michel Temer, PMDB. Então, o presidente e vice, uma composição de PT com PMDB. Houve um racha monstruoso na Câmara, tá certo? Esse que Vossa Excelência acaba de citar. No Senado houve um PMDB com PMDB. Eu fico preocupado e digo o seguinte, o que é que nós vamos esperar para se acertar essa situação? Será que vamos ter um acerto em 4 anos? Porque ali a coisa é difícil. Era isso que eu queria colocar e agradeço a matéria que Vossa Excelência trouxe para essa oportunidade. Muito obrigado, senhor Valdir. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto, com os assuntos crise hídrica, reposição e ameaça. Senhoras e senhores presentes, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. Eu vou só fazer um adendo aí a uma indicação do vereador Fred a respeito de lombada. Eu gostaria que os vereadores que fazem sugestão de lombada, depois que se a lombada for colocada, cobre da prefeitura que faça a manutenção da sinalização. Porque nós estamos cheios de lombada na cidade e não está pintada. Aí a prefeitura alega que no momento não tem a tinta, né? Aí passa a lombada, que seria prevenção, passa o risco. É lógico, por exemplo, foi feita uma lombada nova lá no Campos Elíseos. Eu passo lá todo dia, então para mim já não precisa nem de sinalização. Mas aquelas pessoas que vão no bairro de vez em quando, ou os turistas, né, não vê a lombada. Já está apagada a tinta que puseram lá. Então, que vocês depois também cobrem daquela lombada que você pediu foi colocada, cobrem a manutenção da pintura e da sinalização. Senão aquilo que você pediu, no lugar de ser benefício, vai ser prejuízo. Outro assunto que me traz, a semana passada eu participei em São Paulo, como membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, um assunto que parece que está longe de Brotas, mas não está. É a crise da água. Consequentemente, a crise de energia elétrica. E lá esteve, nós convocamos, ele lá compareceu, o secretário de Recursos Hídricos, Dr. Benedito Braga,
e nos colocou algo que a gente já sabia, por falta de responsabilidade da presidente Dilma ano passado, ano eleitoral, ela baixou o preço da energia, né? Ano eleitoral. Lógico que em baixando o preço houve um consumo maior, os reservatórios tiveram que produzir, as usinas tiveram que produzir mais água e o reservatório caiu. E o próprio Geraldinho Promessinha, Alckmin, também faltou responsabilidade dele de admitir lá antes das eleições que realmente tinha um problema de água em nosso estado. E nos foi colocado de que todas essas obras que estão sendo estudadas, a serem feitas, até foi montado um comitê dos prefeitos da região, vários representantes, todas essas obras emergenciais que serão feitas, só vai dar resultado daqui a um ano. Não tem o que fazer. Tem que fazer dando a chuva, temos que rezar para a santa que faz chuva, para o santo que faz chuva, porque não tem solução. Não tem o que fazer, não tem de onde trazer água, a não ser do céu. E conforme eu até tive hoje na Rádio Brotense, eu disse que dizem que Deus é brasileiro, mas acho que ele está meio bravo com o Brasil, né? Porque acho que ele está dando um sinal aí de que a coisa não dá boa. E a consequência disso é lógico, que todos nós sabemos, é o desmatamento, é o assoreamento, é as minas não ter a proteção de água, né? A proteção de mata nativa, consequência, todo lugar. Eu dou um exemplo, eu tenho na minha chácara lá, mina d'água, não diminuiu. Por quê? Porque tem muito mato em volta. Não é? Então tem que ser tomado algumas medidas, eu acho que nós temos, porque aqui em Brotas parece que não, mas nós estamos tendo problema no lençol freático, perfurou o poço, não acha água. Tinha poço que tinha água, diminuiu o lençol freático, não está puxando mais água. Ao ponto do governo estar estudando medida de, não tem a autorização do uso dos poços artesianos, cortar. Ou limitar em 30%. Irrigação da lavoura. Tá? Possibilidade de cortar a irrigação da lavoura. E vão custear esse agricultor. Eu até levantei uma questão, falei, e os funcionários, os empregados? Vai dar desemprego. Não tem uma solução assim, mágica. Então, algumas coisas que estão sendo propostas, nós podemos adotar aqui para a nossa cidade. Como é que nós podemos colaborar com o lençol freático? Eu já fiz indicação, acredito que outros vereadores também, o IPTU verde, em que aquelas casas que tiverem o seu quintal permeável, em que a água penetre no terreno e vai para o lençol freático, ou então aquelas pessoas que montem as cisternas para captar a água da chuva, né? Tem um monte de exemplo, está um monte de gente pegando a água da chuva. A água da máquina de lavar roupa, os prédios de São Paulo estão fazendo o reuso dessa água para lavar lá o pátio, para economizar. Água da chuva, né, para a gente regar as plantas, lavar o quintal, lavar o carro. Aí pode lavar o carro. Né? Então nós pretendemos aqui em Brotas fazermos alguma coisa no sentido de quem fizer uma cisterna e quem tiver o terreno permeável, que haja um desconto do IPTU. Ah, mas isso pode ser encarado como renúncia de receita. Muito pelo contrário, não é renúncia de receita, você está investindo, né, em diminuir o consumo de água. Se você diminuir o consumo de água, você diminui os gastos, porque você tem que tratar dessa água. Então existem alternativas para serem feitas, né? Eu até hoje me perguntei, não tem na lei, mas vamos fazer uma lei. Estamos começando a construir prédios aqui em Brotas de 4 andares, que seja obrigado a todos os apartamentos ter um relógio. Porque a maioria dos apartamentos lá em São Paulo estão consertando agora, era um relógio único, o hidrômetro. Então gasta, ninguém sabe se ele gastou, se ele não gastou, é rachado pelo condomínio, todos pagam. A partir do momento que foi colocado o hidrômetro, caiu em 60% o consumo de água. Exemplos lá de São Paulo que nós temos.
Presidente, uma parte, por favor. A parte concedida, ponto da palavra, professor Sena. Pois não. Se me permite, novo vereador, eu prefiro às vezes deixar uma parte para o final, mas o assunto é tão importante, e é um assunto que a Sua Excelência está levantando com propriedade, essa preocupação que todos nós temos a respeito da água. Porque é muito comum nesse Brasil, não vai acontecer nada. Quanto tempo que se vem falando? Eu acredito que as pessoas têm acompanhado, não só pela imprensa, as pessoas de bem, a respeito do que está acontecendo, não no Brasil, mas no mundo. Então, inclusive, o ano passado, eu me lembro até com qual vereador, acho que foi com o Valdir, nós apresentamos uma indicação a respeito disso que está dizendo, para que incentivasse a economia de água. Isso. Então, essas providências que você está levantando aí, gente, nós não podemos, talvez, resolver o problema de outras cidades. Mas é obrigação nossa, não, vereador, eu concordo plenamente com o senhor, que tomemos providências para que a cidade de Brotas, até mais tarde, quem saiba, possa servir água para outros municípios que têm o problema. Então, nós temos que aproveitar essa beleza da natureza, esse privilégio que Brotas tem, mas procurar manter. Eu sei, a pessoa até me pediu, há 2 semanas atrás, que fosse até um local na fazenda, se eu não me engano, eu não me lembro, Santa Teresa, que onde as pessoas aterraram as chamadas minas de água para a produção. Isso é um absurdo, gente. Só que eles fazem de uma maneira, quer dizer, na ganância do dinheiro, na ganância do poder, nós estamos matando a nossa terra. Então, parabéns pelo problema que você está levantando e realmente que nós tenhamos essa condição de fazer alguma coisa pela cidade de Brotas. Obrigado, vereador. Até para complementar, a implantação do bônus que o governo estadual implantou através da Sabesp, houve uma economia de 30% já. Então é importante, né, você premiar aquele que consome menos, né, e aquele que consome mais paga mais. Problema seu se você não tem consciência. Então existe uma série de medidas que nós podemos adotar aqui, por exemplo, eu até consultei hoje esses prédios pequenos, né, o Scarabel, né, fez aí os prédios, no prédio que ele fez já estão, cada apartamento vai ter seu relógio, o seu hidrômetro para medir a água. Então são medidas que nós aqui podemos adotar, né, para que a gente não venha ter problemas futuros, porque quer queira, quer não, conforme eu disse, já tem poço d'água aqui em Brotas que tinha água e não tem mais. Então está na hora de se adotar essas medidas. A gente espera que nós vamos fazer novamente a indicação ao prefeito para que a gente adote o IPTU verde o mais rápido possível, né? Para que a gente possa premiar a partir do ano que vem, porque tem que fazer essa lei esse ano, para o ano que vem entrar em vigor, né? Para o ano que vem a gente não ter mais esses problemas de falta d'água. O outro assunto que me traz aqui é a respeito, né, da reposição da inflação, né? A lei agora eu já não vou falar que falta, vou falar que já faz 2 dias que o prefeito ainda não mandou o projeto para fazer a revisão geral anual dos funcionários públicos. Nós vamos contando até o dia que ele cumprir, né? Agora já faz 2 dias que passou já, né? Desde os primeiros. Mas se ele fizer até o fim do mês ainda dá tempo, né? Dessa revisão geral anual, mesmo porque o IPCA só sai lá para o dia 10, dia 15, né? E como nós já dissemos que vai girar em torno de 7%, a previsão é 0,75, com 6,25 acumulado, pelo menos a perda da inflação de 7%, todos terão essa reposição. E outro assunto é a ameaça. Eu não tenho medo de ameaça. Nunca tive, sou polícia, na época do Sala fui ameaçado. Ele nunca ameaçou. Eu trazia uma série de recados, que era para eu tomar cuidado, porque o Sala já tinha cometido um assassinato em tempos atrás, podia matar, me mandar matar. E não, fizemos tudo da forma normal. Até hoje nós temos o nosso problema político, mas pessoalmente conversamos, nos encontramos, nos cumprimentamos. É um problema administrativo que houve na gestão dele, né? E eu até falei outro dia para vocês de que eu tinha pedido, né, a prestação de contas daquele curso que o Roberto e o Lázaro, né, agora eu tenho a resposta, que o Roberto e o Lázaro foram fazer na Bahia. E depois que veio a resposta, nós recebemos aqui o presidente da casa, que recebeu um requerimento deles também, pedindo cópia das minhas prestações de contas, como fui presidente. Sem problema, vem aí, tira foto, fala o que for preciso.
E eu disse que isso aí era... eu disse que isso, eu já tinha entendido que era um recado para que eu não mexesse nesse processo aqui, nesse calhamaço que está aqui, ó. E eu recebi um recado, né? Mais ou menos assim. Olha, fala para ele que se ele não mandar o nosso, nós não mandamos o dele. Manda o meu. O de vocês já está pronto, já vai chegar. Vai para o Ministério Público e vai para o Tribunal de Contas. E manda o meu também, se estiver errado. Pode mandar, não tem problema nenhum. Mesmo porque, eu disse, o meu, as contas, eu fui presidente lá atrás, nem lembro mais, né? Fui presidente, as contas foram aprovadas, houve parecer favorável, houve conferência por parte da Câmara, né? Agora, no caso dele, eles mesmos reconhecem que eles erraram. Não prestaram a conta no prazo necessário. Ficou dinheiro mais um mês com esse funcionário da prefeitura, que já tinha pedido a conta. Então agora que vai. Manda o meu, porque o meu é o seguinte. O tribunal, vamos supor que possa achar um erro aqui lá. Ele manda eu devolver dinheiro. Eu tenho dinheiro para devolver. Eu não sou sanguessuga e chupim. Que vive rodeando prefeitura. Se não está aqui, está na barra. Se está na barra, está em dois fogos. Vive de prefeitura. É chupim, sanguessuga. Não tem profissão. Eu tenho profissão. Eu tenho salário. Eu sou deixado de ser vereador. Eu sou capitão da reserva da Polícia Militar e recebo salário. Não sou que nem esses asteroides aí que ficam circulando e vivem atrás de prefeitura. Né? Pode ver. Prefeito do... Volta aquela turma. Chupizada. Sanguessuga. Né? Praticamente os mesmos. Então, tanto o senhor Roberto, como o senhor Lázaro, né? Meu passado é tranquilo. Né? Meu passado é tranquilo. Os de vocês não sei. Vamos ver. Podemos até ir atrás, já que quer remexer com o passado, podemos ir atrás lá, a respeito de funcionário público da prefeitura recebia do hospital. Tem uma história aí meio, né? De repente a gente vai atrás também disso, né? Eu não tenho medo, não. Sempre ouvi falar, mas nunca fui atrás. Mas podemos ir, não tenho medo, não. Então, chupins, sanguessugas, não ameaça que é pior. Aí que eu gosto. É o meu combustível, a gasolina no meu carro. Me ameaça para ver só. Aí vocês vão ver. Muito obrigado. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Federici. Assunto: indicação e Bolsa Transporte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham nesta noite, órgãos de imprensa. Desculpa. O primeiro assunto, senhor presidente, é com relação às lombadas, né, que nós pedimos aqui. Só para justificar, o Modesto tem razão quando ele diz que tem que ter a manutenção. Realmente tem que ter a manutenção, Modesto. E nós estamos pedindo, esse pedido, na verdade, nós não somos nós, né? É a população que mora ali na Joana Maria Batista. Todo mundo sabe que aquele trecho ele é um trecho bastante movimentado. Nós fomos procurados e pediram, falou, Fred, se precisar abaixo-assinado, a gente faz, né, de colocar-se faixas de pedestre, redutores de velocidade. Eu falei, abaixo-assinado não é necessário, porque o vereador faz a indicação, né? Se o prefeito atender, ganha a população e ganha o prefeito. E o vereador entra nesse contexto todo. Agora, quando nós não somos atendidos, é a população também que não é atendida, não é o vereador. Né? Então, a gente pede mais uma vez que veja isso com bastante carinho, porque é uma rua, todos vocês devem conhecer lá, porque o bairro ali que liga Jardim Felicidade, Jardim Modelo, é bastante movimentado, tem um cruzamento ali perigoso. Então, nós estamos fazendo aqui, porque até foi falado nessa casa, da compra de radares, né? Mas enquanto esses radares não aparecem, a medida paliativa hoje, né, o Modesto que entende de leis, seria, no caso, algo que, pelo menos, dá um pouco mais de segurança
né, para as pessoas que andam por aquela rua lá e que trafegam com seus carros. E do mesmo modo nós pedimos ali na Antônio Vila, que já tem umas lombadas, mas tem um trecho ali da Luiz Antônio Toledo Cunha, até a saída lá para a SP225, que acho que só tem uma lombada lá ou duas, se não me engano. E o pessoal tem reclamado da alta velocidade que os carros estão entrando e estão saindo naquele trecho. O negócio é tão sério que, por incrível que pareça, as pessoas têm pedido, olha, dá o número do meu prédio, pode colocar na frente da minha casa. Que pelo menos a gente vai ter um pouco de segurança aqui. E o outro assunto, senhor presidente, é que nós Uma parte? Sim, senhor. Com a palavra o vereador Modesto. Apenas para contradizer, não é nem contradizer, o senhor fez uma fala de que o que o senhor está fazendo é o que a população pediu, né? Mas nem sempre aquilo que a população pede é legal. Não adianta o prefeito querer, ou eu querer, você querer. Vai para um departamento competente que vai ter lá, tem o Código Nacional de Trânsito, e que ele vai ver se ali é viável a colocação de lombada ou não. Porque não é porque a gente quer. Tem um estudo técnico, né? Tem lá o tamanho da lombada, se é para 20, para 10, para 30 quilômetros. Então, nem sempre aquilo que as pessoas querem pode ser instalado ou não. Só esclarecer isso aí. Então, é por isso, Modesto, que nós, quando nós fazemos as indicações, nós dizemos que seja encaminhado ao chefe do executivo para que leve até o órgão competente, né? Que faça o estudo e posteriormente execute ou não. Já que o senhor falou, eu gostaria também que quando não há possibilidade que eles nos respondessem, né? Dentro da lei. O órgão competente, olha, lá não pode por isso, porque nós tivemos um pedido lá na rua Aníbal Cerruti, o ano passado, que tinha o mesmo problema e veio a resposta para nós, que fizeram o estudo e ia ser colocado lá, senhor presidente, em mão única. E até hoje continua do mesmo jeito. Né? Então, só para ilustrar o que nós estávamos falando. E para continuar, sim, apenas para ilustrar, Com a palavra o vereador Modesto. Até para uma sugestão aqui, a gente podia estudar, né, um projetinho aí no sentido de a lombada tem o nome do vereador que pediu. Acho que seria bastante interessante, né, para a população que ali passa, para quem anda em ordem e tem que passar o seu veículo dentro de uma lombada, que há um prejuízo, uma série de coisas, por lá a lombada, o vereador pediu, põe o nome dele. Viu? Naquelas que eu pedi, se for feito estudo, pode pôr lá, vereador Fred da ambulância. Vamos... O senhor me concede uma parte? Sim. Eu acho que mais interessante ainda é a questão dos radares. Quer dizer, em primeiro lugar, a municipalização final do trânsito de Brotas. Até porque a colocação de radar, ela vai gerar receita para o município. Os infratores, o pessoal que gosta de andar rápido e tudo mais, isso gera uma receita para o município. Então, vendo aí uma situação que nós estamos, de crise e tudo mais, é uma alternativa para a prefeitura. Não falam, inclusive existem cidades que o pessoal fala que é uma indústria de multa em São Paulo, mas não é que é indústria de multa. Se a pessoa não anda da forma correta, ela é autuada e paga, isso aí é revertido, vai para a cidade e revertido para a população. Então, acho que é a primeira coisa que deveria ser pensada, principalmente na municipalização do trânsito. Foi por isso que eu disse na minha fala que já foi cogitado de ter dado a ideia dos radares eletrônicos, mas enquanto isso não... E, Modesto, só para parar com alombrados, tem dois lados mesmo, né? Quando passar alguém correndo e não ver, o vereador Fred, quando evitar um acidente, um atropelamento, vereador Fred, então o senhor tem razão. Vai lembrar sempre. E outro assunto, senhor presidente, é que nós fomos procurados por alguns alunos, eu acho que alguns outros vereadores também, com relação ao Bolsa Transporte. Né? Os alunos têm nos procurado porque eles estão meio, assim como que, vamos dizer, desorientados. É sabido que foi divulgado por um órgão de imprensa, através do chefe executivo, que seria repassado a inflação. Certo? Mas o que eles querem é que seja, até vale lembrar os alunos que estão nos ouvindo, que isso deve ser feito através de um decreto pelo chefe executivo, se eu me salva a memória agora, e que nós, nessa parte, nós podemos, não sei se podemos fazer algum tipo de cobrança por aqui nessa casa. Eu acho que o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos, né? E foi manter a lei que já existia. Então nós estamos fazendo, não sei se um apelo ou não, que o chefe executivo fizesse isso, baixasse esse decreto e colocasse esse valor em real, né? Porque a lei diz, também se não me salva a memória, que é de 0 a 100%. Então o que ele vai pagar? A partir desse ano eu vou pagar 80%, 70%, né? Para que o aluno também ele tenha o norte, porque hoje as informações que nós temos é que de valor de Jaú está dando a diferença de
R$ 70 e de São Carlos R$ 64. Né? E outro problema que nós estamos vendo também, senhor presidente, é com relação a alguns alunos que vão uma vez por semana, que são cursos, né, que a frequência é essa, e que então esse ano aqui não está podendo fazer o cadastro, né, transportadores que não têm autorização para fazer o cadastro. E tem muitos deles que é o último ano, e esse curso não tem no município. Então é uma outra questão que tem que ser vista pelo executivo, né? Se vai, ou esses alunos vão perder esse curso, se vai ser pago isso. Então o que nós estamos pedindo nessa noite, até dando uma resposta para aqueles que nos procuram, é que isso é através de um decreto do senhor prefeito, né? E que nós queremos nada mais, nada menos do que isso. Né? Senhor vereador, Sim, o senhor me concede uma parte? Eu acabei de receber aqui da secretária da Câmara Municipal, já foi baixado o decreto, se o senhor quiser dar uma olhada, não tive tempo de ver, acabei de receber, Vossa Excelência, não sei se é justamente isso que Vossa Excelência solicitou. A data 31 de dezembro, é isso, vereador? Está com a data 31 de dezembro. É que eu não tenho conhecimento desse... Acabou de chegar, né? Então está aqui o decreto. Também. Não foi reposta a inflação, só isso. Eu não vou nem ler, mas se alguém depois quiser ler, aqui está os valores, mas não sabe a gente. Então fica esclarecido para os alunos que já tem um decreto, e agora só fica a parte B, né? Que seja informado então a transportadores e aos alunos ou à comissão de alunos o valor que isso, em real, né, vai ficar e qual a diferença que vai ficar entre o aluno e a transportadora. Permite uma parte? Com a palavra, vereador Modesto. É o seguinte, para esclarecer, o ano passado, a prefeitura, vamos supor lá, eu não me recordo agora, se pagava 180, vamos por R$200 para ir daqui São Carlos. A partir desse ano, vai pagar R$200 mais 7%, que dá 14, né? É isso? 14, né? 214. O problema está sendo que a empresa, o contrato é do aluno com a empresa, a prefeitura não tem o contrato. O problema é que, tendo em vista aquelas medidas até que nós sugerimos ao prefeito que adotasse alguns abusos que estava vendo, a empresa agora quer cobrar mais, inclusive para colocar o Wi-Fi no ônibus. Poxa, mas aí também eu acho que tudo tem um limite, né? A prefeitura não pode pagar tudo, gente. Aí, nesse caso, para mim seria cômodo criticar a prefeitura, mas ele está repondo a inflação. Agora, aí é o problema do aluno com a empresa de ônibus. Não tem como pagar aquilo que o empresário quer. Porque ele quer fazer melhorias no ônibus que é dele com o dinheiro da prefeitura. Aí não dá. Tá certo. Então que seja feito, senhor presidente, esse meio de campo aí entre o prefeito, a transportadora e os alunos para ver o que é que vai ficar isso aí, para não ficar essa, né, se diz que não me diz que. Muito obrigado, senhor presidente. Para o uso da palavra, a vereadora Zeca Trevisan, com o assunto aquisição de ambulância. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, empresa presente. Eu vim aqui hoje, na noite de hoje, para agradecer ao deputado Mendes Tami, que com um pedido que a gente fez em maio de 2013, para aquisição de uma ambulância para a cidade de Brotas, e ela foi atendida e foi recebida aqui na nossa cidade no dia 29 de janeiro passado, que é uma ambulância 0 km da marca Renault e o modelo é o Master. Então nós queremos agradecer, que foi uma grande aquisição pela nossa frota e pela deficiência toda que está, inclusive das ambulâncias, que o vereador Fred aí, a motorista da ambulância, sabe falar disso, a dificuldade. Então vim aqui nessa noite para dar esse agradecimento ao deputado. Boa noite, muito obrigada. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo quórum legal para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 111 de 2014,
de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o município da Estância Turística de Brotas a contribuir com a Precesp, Associação das Prefeituras das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo, e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 111, 2014, de 17 de dezembro de 2014, autoriza o município da Estância Turística de Brotas a contribuir com a Precesp, Associação das Prefeituras das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo, e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com a Precesp, Associação das Prefeituras das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo, entidade sem fins lucrativos de finalidade social, de integração das estâncias paulistas, objetivando a defesa de interesses comuns das estâncias, devidamente inscrita no CNPJ sob número 54.337.449/001, dígito 79, o valor estipulado no artigo 46, inciso 1, de seu Estatuto Social. Artigo 2º, o valor determinado no artigo 46, inciso 1, do Estatuto Social da Precesp é de 0,5% do valor a que cada membro terá direito do Fundo de Melhoria das Estâncias, divididos em 12 parcelas mensais iguais. Artigo 3º. Os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes com a aplicação da presente lei serão suportados pela seguinte dotação. Executivo, terceiros, pessoa jurídica, de R$65 mil. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Senhor vereador, eu gostaria de solicitar que o senhor desse liste os pareceres que foram emitidos, por favor. Quais as comissões e qual foi o parecer, por favor. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, né? Relator, senhor Cláudio Gonçalves, membro, senhor Valdomiro Rodrigues Filho, o presidente dessa comissão, Nildizei Eduardo Esteves. A iniciativa se reveste de legalidade, onde o Executivo busca apoio junto à entidade, no sentido de fortalecer as reivindicações das instâncias turísticas que compõem seu quadro. Também observa a redação e técnica de fácil compreensão, observando o critério escrito no artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, pelo que somos favoráveis, podendo seguir ao plenário para deliberação. Outro parecer, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o relator, senhor Nildizei Eduardo Esteves, o membro, a vereadora Maria José Trevisan Beto Grossi, o presidente dessa comissão, Cláudio Gonçalves. Aqui. A previsão orçamentária está prevista no artigo 3º, respaldando a iniciativa da proposta, ao que somos favoráveis, podendo seguir ao plenário para deliberação. A outra comissão que deu parecer favorável, né? A Comissão Permanente de Ecologia, Meio Ambiente e Turismo, onde o relator é o senhor Luiz Carlos Rodrigues da Silva e o membro, o senhor Valdomiro Rodrigues Filho, o presidente dessa comissão, o senhor Modesto Salviati Filho. A contribuição visa fortalecer o vínculo com a entidade que defende os interesses das instâncias, especialmente por sua representatividade junto aos diversos órgãos estatais, responsáveis pelo estudo e aprovação de projetos, razão pela qual somos favoráveis, podendo seguir ao plenário para a deliberação. Muito, senhor presidente. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como sim. Senhor presidente, apenas para justificar meu voto, eu de princípio votaria favorável, mas hoje fui questionado a respeito desse projeto
E me surgiu uma dúvida, eu prefiro, como hoje é a primeira votação, me abster de votação para aguardar para a semana que vem na segunda votação, aí dar meu voto definitivo. Muito obrigado. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 1 de 2015. Senhor presidente, questão de ordem. Por favor, estou entrando com a retirada da emenda. Conforme o artigo 65, parágrafo 2º, solicito aos membros da Casa, coloco em única votação a solicitação de retirada da emenda número 5 de 2015. Quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis a retirada da emenda número 5 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 107 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Solicito aos nobres vereadores a dispensa da leitura, visto que é a segunda votação. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Eu gostaria de apresentar um requerimento solicitando o pedido de vistas por 10 dias. Desculpa. Do projeto anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de vistas do vereador Antônio Sucena. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento número 006/2015. Antônio Sucena Bonifácio, vereador à Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na conformidade de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município de Brotas e regimento interno da Câmara Municipal, em seu artigo 155, parágrafo 2º, combinado com o artigo 176, requer vista pelo prazo de 10 dias do projeto de lei número 107 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, a fim de que possa ser esclarecidas as dúvidas existentes no referido projeto. Neste termos, referimento, Brotas, 2 de fevereiro de 2015, Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto que já foi nos apresentado a semana passada e no qual eu tive oportunidade de apresentar uma emenda e na qual já retirei, justamente porque durante essa semana nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns vereadores e infelizmente não pudemos conversar plenamente com todos para que pudesse realmente melhorar esse projeto que está sendo apresentado. Então, mais uma vez, aquela preocupação que nós temos de votarmos qualquer projeto de lei que seja, que possa prejudicar alguém, então eu estou solicitando mais 10 dias para que mais vereadores possam discutir, mais vereadores possam sugerir, ou até, logicamente, divergindo ou não, mas para que realmente, quando votarmos, saibamos que nós estamos votando com consciência para evitar um futuro problema para essas entidades. Muito obrigado. Continua em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Aprovado o pedido de vista por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 112 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a nomeação da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas e da outras providências. De acordo com a solicito aos 9 vereadores a dispensa da leitura, visto que é a segunda votação do projeto. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo 112 de 2014 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 1 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera os dispositivos da Lei Municipal número 2.820, de 10 de setembro de 2014, que dispõe sobre a concessão de uso de bem público a título oneroso e da outras providências. Da mesma forma, solicito ao plenário a dispensa da leitura, vista a segunda votação do projeto. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado o projeto de lei
em segunda votação do Executivo número 1 de 2015, por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 3 de 2015, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio, requer que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que seja encaminhada a esta Casa de Leis cópia da prestação de contas do Clube Atlético Brotense, referente ao exercício de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento número 003 de 2015, Antônio Sucena Bonifácio, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Brotas e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, solicitando o quanto segue. Primeiro, cópia sobre a prestação de contas do Clube Atlético Brotense no ano 2013. Justificativa. Tal medida se faz necessária em razão de já termos solicitado essa informação através do ofício no dia 7 de fevereiro de 2014, tendo recebido como resposta em ofício do dia 7 de março de 2014, que a prestação de contas da aludida entidade encontra-se em análise, pois, conforme o comunicado dia 5 de 2014 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o prazo para envio ao Tribunal finda-se em 30 de abril de 2014. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 29 de janeiro de 2015. Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Coloco referido requerimento em discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador Antônio Sucena. A respeito desse requerimento, novos vereadores, já o próprio requerimento é autoexplicativo, já está mais do que colocado. O ano passado nós fizemos, no caso, uma solicitação para que nós pudéssemos verificar a prestação de contas da entidade Clube Atlético Brotense, que é uma entidade que nós sabemos, principalmente nós que militamos do esporte, da importância que tem de realmente a Prefeitura, o Poder Público, passar verbas para o Clube Atlético Brotense. Mas também é importante que se preste contas do que está sendo feito com esse dinheiro. Essa cobrança sempre nos foi feita e nós fizemos esse pedido no ano passado. E aí, na resposta que vocês viram, no dia 30 de abril deveria ter sido feita essa resposta e não feito durante o ano todo. Nesse momento, inclusive, você deve estar sabendo que milita o esporte, há a mudança da diretoria do Clube Atlético Brotense, são jovens que estão assumindo o compromisso de tocar o Clube Atlético Brotense, jovens que nós esperamos sinceramente que façam um bom trabalho à frente do Clube Atlético Brotense, clube de tradição de Brotas, que realmente tem essa função importantíssima que é divulgar o esporte e fomentar o esporte amador na cidade de Brotas. Então, veja bem, a minha preocupação é que, nesse momento chegando, e há a possibilidade de novamente solicitar para que essa casa vote verbos para o Clube Atlético Brotense, mas nós precisamos saber como é que anda as contas que foram realizadas há 2 anos atrás. O ano passado não foi repassado verba. Então nós gostaríamos de ter em mãos, nós vereadores, não só eu, para que realmente a gente possa, com tranquilidade, depois, quando houver um novo pedido de verba para o Clube Atlético Brotense ou qualquer outra entidade, que a gente possa verificar e aprovar com determinado respeito, determinado carinho. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis em única votação requerimento número 3 de 2015. Aproveito para deixar de acordo com o artigo 21 do nosso regimento interno, deixo aberta essa Casa de Leis para a nova diretoria do Clube Atlético Brotense, caso queira, está vindo se apresentar e colocar as intenções dos novos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 4 de 2015, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio, requer que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando informações a respeito do conserto da cerca de arame caída atrás da quadra poliesportiva José Antônio de Jesus, localizada no bairro Lagoa Dourada, e quais as providências tomadas para a devida iluminação do local. Requerimento número 004/2015, Antônio Sucena Bonifácio, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado
o chefe do Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais as providências serão tomadas para o conserto da cerca de arame que está caída atrás da quadra poliesportiva José Antônio de Jesus, localizada no bairro Lagoa Dourada, no prolongamento da rua Jarbas de Almeida Simões, bem como as providências sobre a iluminação do local. Justificativa. Fizemos a indicação número 075/2014 a pedido dos moradores que lá residem e até a presente data nenhuma providência foi tomada. Fomos procurados novamente pelos munícipes preocupados com a possibilidade de ocorrência de acidentes por quem lá transitam, principalmente as crianças, além de que com a devida iluminação do local. Certamente propiciará maior segurança aos moradores do bairro. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 29 de janeiro de 2015. Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Coloco o referido projeto em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em única votação por 9 votos favoráveis o requerimento número 4 de 2015. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Senhor presidente, gostaria, se houver a possibilidade, de eu estar lendo aquele decreto. Sim, com toda certeza, de acordo com o regimento, sim. Só se inscreve e colocar o nome, por favor. Gostaria também de fazer uma ratificação, de acordo com como deixei a casa aberta para os integrantes da nova diretoria do Clube Atlético Brotense, é o artigo 234, Tribuna Livre, não 121, que se destina à explicação pessoal de atitudes tomadas pelos vereadores durante a sessão. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Frederici, com o assunto decreto. Senhor presidente, vamos dar continuidade ao assunto. Decreto Municipal 3.954/2014, de 31 de dezembro de 2014, dispõe sobre o valor da Bolsa Transporte, instituída pela Lei Municipal 1.854, de 7 de fevereiro de 2003, e alterações para o ano letivo de 2015 e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando as atribuições que lhe são conferidas, especialmente o disposto no artigo 64, 6º da Lei Orgânica do Município de Brotas, Estado de São Paulo, considerando o que dispõe a Lei Municipal 1854, de 7 de fevereiro de 2003, e alterações, considerando o contido no processo 7.203/2014, de 31 de dezembro de 2014, onde figura como interessado a Secretaria Municipal de Educação, decreta, artigo 1º, o valor da Bolsa Transporte, respeitando-se cada linha, tipo de veículo, ônibus de passageiros e similares, nos termos do que estabelece a Lei Municipal número 1854, de 7 de fevereiro de 2013, e alterações para o ano de 2015, fica definido em: primeira linha, São Carlos, R$ 222. Segunda linha, Jaú, R$ 178. Terceira linha, Bariri, R$ 201,40. Decreto Municipal 3.954/2014, 31 de dezembro de 2014, folha 2. Artigo 2º. Para os efeitos do artigo 3º da mesma Lei Municipal, número 1854, de 7 de fevereiro de 2013, e alterações, fica expressamente estabelecido que o benefício da Bolsa Transporte será pago dentro de cada mês, importando a falta de seu recebimento no respectivo mês,
em perda do direito a esse benefício. Artigo 3º. Dentro do que se dispõe o inciso 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1854, de 7 de fevereiro de 2003, e alterações, os cursos referidos naquele dispositivo deverão ser ministrados por instituições de ensino devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC. Artigo 4º. Esse decreto entrará em vigor na data de 5 de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário, em especial os termos do Decreto Municipal número 3.804, de 27 de fevereiro de 2014. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, em 31 de dezembro de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Lido, senhor presidente, eu acredito que agora já tem os valores, né? Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, hoje seria feita a entrega de uma moção, a número 120 de 2014, ao cabo Rodrigo Cândido, a qual o autor vereador dessa moção seria o vereador Nedisley Eduardo Esteves. E na data ele ligou informando que não poderia estar presente. Até gostaria de perguntar ao vereador autor se ele tem alguma notícia, quer dar alguma outra informação a respeito. Então ele não vai estar vindo hoje, vai estar ficando para a semana que vem. Com a palavra o vereador Nedisley. Ele comunicou a casa agora à tarde, né? A sua esposa teve neném agora por esses dias, não passou bem, está em Jaú. Então nós vamos entregar a moção na próxima segunda-feira. Perfeitamente. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Leis será no dia 9 de fevereiro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.